Oi, gente! Meu nome é Márcia Mêndola, você tá no canal de psicologia, reflexão, autoconhecimento. A gente está aqui fazendo uma análise, um estudo do livro Chamamentos, né, a partir das colocações de Roberto Trajan. E hoje, original 5, ele vai falar da ação. Quem está chegando agora, vai lá no primeiro vídeo para você poder acompanhar. Aqui é um passo a passo, é uma jornada. Esse momento da ação precede esse momento outras etapas que começa com a intenção correta, depois da intenção a percepção correta, a seguir relação correta, depois conexão correta e agora nós vamos para ação correta. Eu tô aqui no meu cantinho, eu vim aqui para o meu tapete para fazer uma reflexão, um descanso mental, porque em determinados momentos da nossa vida a gente precisa fazer esse recolhimento, essa meditação ou uma oração, o que for mais confortável para a nossa alma, né? Para o nosso coração. Na 32ª fagulha, ele diz: não pode ser essa gravata o que te sufoca. Nós falamos na fagulha anterior sobre trabalho. Então, ele parte aqui dessa frase que está numa música do compositor e cantor Taiguara, campeão dos festivais de música das décadas de 60 e 70. Então, não pode ser essa gravata o que te sufoca. E ele traz para nossa pauta de análise a autoestima. Não pode ser a gravata, qual é o sentido? Nós temos que trabalhar aqui as metáforas, né, os símbolos. Nós estamos falando de um item que compõe a roupa de quem vai para o trabalho. Então, a pessoa vai engravatada para o trabalho. Então, um trabalho formal, um trabalho sério, um trabalho de escritório, né, com cargos. Então, essa visão do trabalhador, da pessoa que vive uma vida que está sufocando, né? O trabalho, a sua vida não pode ser só o trabalho, tá? O trabalho ocupar todos os instantes, todas as horas da vida. A pessoa, quando falar de si, poder falar algo mais do que o que fez no trabalho e sobre a sua profissão. Então, uma vez uma pessoa falou isso para mim. Eu fui passar o meu e-mail e passei o e-mail que eu tenho, o único que eu tinha na época era o e-mail que eu usava para tudo. E é um e-mail que começa com psi, então PSI. O psi é de psicóloga. E a pessoa falou para mim: você é esse o e-mail que você usa para as coisas particulares? Você não tem um e-mail pessoal? E aquilo foi um choque para mim, porque eu usava aquele e-mail para tudo, para as coisas pessoais e profissionais. Então isso está muito misturado na vida das pessoas. E eu, com essa pergunta, eu me dei conta de que a gente precisa perceber o quanto do trabalho está tomando conta da nossa vida, se a gente não está vivendo em função desse trabalho. E aí, esse trabalho ele pode ser a maior alegria da nossa vida, como é para mim.
Meu trabalho, ele me dá sentido, né? O meu trabalho realmente ocupa boa parte da minha vida, porque eu não estou trabalhando só quando eu estou atendendo as pessoas na terapia, nos grupos, ou quando eu estou dando aula, quando eu estou dando supervisão, quando eu estou prestando consultoria, né? E várias outras atividades que pertencem ao trabalho da psicologia, né? Ao campo da psicologia. Mas quando eu estou lendo, quando eu estou vendo um filme, eu estou escolhendo aquele filme que possa fazer algum sentido dentro do meu trabalho. Ou eu estou vendo um filme que é pura diversão. Eu me permito escolher um filme só para relaxar. Ontem eu vi o Jurassic Park com meu filho. Meu filho está com febre, estava acamado, né, com dor de cabeça, mal-estar. E aí eu falei, vamos deitar e vamos ver o filme. Então ele deitou no meu colo e nós passamos umas 4 horas, porque nós vimos 2 filmes. Nós vimos o primeiro, que ele não conhecia, né? De 93. E aí nós temos, né, o último filme que mostra os mesmos atores. É muito legal ver isso, né? Fazendo referência a algo que aconteceu há 30 anos. Esses atores de volta, problematizando as cenas. Então eu gostei muito e estava ali com a companhia dele, cuidando dele. Isso é importante que a gente faça, porque a questão aqui que ele traz é: como é que está a tua autoestima? Se a gente está se vendo, se colocando o nosso valor a partir do trabalho que a gente faz, e era isso que eu fazia também, eu me sentia uma pessoa valorosa, importante, pelo trabalho que eu fazia, e não por quem eu sou. Não, o que eu faço da minha vida, também como mãe, também como esposa, como amiga, como filha, em todos os papéis que me cabem, né? Que eu recebi, porque quando a gente nasce, a gente já tem esse lugar marcado de ser filho ou filha de alguém, né? E como que a gente vai se relacionar, vincular com essas pessoas. A gente já falou de conexão. Agora nós estamos falando de ação. O que a gente faz? Então, nós estamos ocupando lugares, estamos na relação com pessoas. Agora, o que a gente faz? O que a gente tem feito da nossa vida? As perguntas que nós vamos ter que refletir e exercitar é muito fácil a gente cair no lugar de supervalorizar ou sub, né? Então, muito ou pouco. A nossa autoestima, né? Alta ou baixa. A gente se depreciar ou a gente se valorizar demais. Onde está o equilíbrio? O tempo todo nós vamos falar dos equilíbrios, de harmonia entre aquilo que a gente pensa, sente e faz. Isso tem que estar equilibrado, isso tem que estar coerente, isso tem que fazer sentido. Então, de novo, nós estamos nessa jornada, né? O livro aqui trata dessa jornada de um autoconhecimento. Então, quem eu sou? Né? O que eu quero para a minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero fazer a partir de agora? Olha, eu já fiz isso tudo, não tem mais o que fazer? Se a gente está aqui, está respirando, o coração está batendo, a gente está consciente, então tem alguma coisa para fazer. Sempre tem, sempre haverá alguma coisa para fazer no tempo que nós temos. Então a gente precisa aproveitar esse tempo. E
cuidado, né? A gente tem que ter um cuidado de não se colocar num lugar num pedestal. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. As nossas maiores dores decorrem da queda desse lugar. Quando a gente descobre que a gente não é aquilo que imaginava. Então, vamos perceber, né, que se a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser, de estar lá em cima, a gente está no caminho. A gente está num trajeto de trabalho, de relacionamento, de construção. Para construirmos algumas coisas, estabelecermos algumas coisas na nossa vida, nós temos que também destruir outras, deixar outras ir. Nós falamos também do apego e do desapego. Deixar ir é abrir espaço, criar espaço para outras coisas virem. Se a gente se apega demais, pensa no seguinte, eu que acabei de fazer uma mudança, né? Eu até falei, eu estou no movimento de expansão, porque eu vim para um espaço maior do que eu estava. Tem momentos na vida da gente que a gente faz esse movimento de expansão. Mas, por exemplo, eu já tenho tempo de trabalho, dedicação, né? Uma linha de trabalho, que alguns livros que eu já estudei no mestrado, estudei no doutorado, aqueles livros foram importantes para eu desenvolver aquele trabalho naquela época. Eu olho para esses livros e penso, eu vou ler de novo? Eu sou professora, eu vou utilizar esses livros para ensinar para os alunos? Não, não é por aí, não foi o caminho que eu escolhi. Ainda que um dia eu vá lecionar, que eu vá ser convidada para dar aula, isso tem que ser repensado na situação. Então, eu separei 2 caixas cheias de livro, que eu vou levar para a biblioteca da universidade. Eu vou fazer essa doação. Por quê? Porque é mais interessante para quem está começando, vai fazer o estudo dessas obras. Eu já fiz, já escrevi artigos, já foi o momento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar espaço para os livros que eu preciso ler agora, já com quase 30 anos de trabalho, experiência, né, de formação. O direcionamento que eu estou dando, eu preciso me manter atualizada nisso que eu estou fazendo. Esse é um exemplo muito simples, muito prático para mostrar que determinadas coisas a gente não precisa. Agora, se a gente está no movimento de expansão, é isso. Aquilo que já nos atendeu e não atende mais, a gente retira, doa, né? Desapega para entrar. Algo novo. Então, é renovar. É a destruição para a construção. É a reciclagem. A gente pode dar vários nomes, pode ter vários sentidos, várias imagens, mas é importante que a gente perceba que isso é dinâmico, isso é a vida. A vida é processo, é dinâmica, é movimento, é atividade, é ação. E nós estamos falando da ação correta. Então, quem está no movimento de contração, movimento mais minimalista, eu vou ter o que é essencial, necessário, porque está no momento da vida que precisa fazer isso. E esse movimento a gente pode entender como uma ação de interiorização. Né? Um momento da vida, por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, vai chegando uma idade em que a gente precisa
não é mais cultivar e se apegar às questões da matéria, mas é se voltar para quem se é. A ação tem que estar dirigida para o desenvolvimento espiritual, né? A conexão com o próximo, a conexão com o Criador, a conexão com aquilo que faz sentido para cultivar na vida. Então, a ação tem que estar dirigida para um crescimento daquilo que é importante, dos valores humanos, daquilo que a gente vai dizer assim, se você morrer hoje, o que é que você vai levar? Você não vai levar a sua casa, você não vai levar seu carro, você não vai levar nem sua roupa, muito menos teu corpo. Isso tudo vai ficar. Então, o que é que se leva? Né? Aquilo que se construiu dentro. Esse dentro, a gente está falando de um ser que vive, que é o que pensa, que é o que sente. Então, nós estamos cuidando dessa alma. Tá? Esse é um princípio que eu não abro mão. É essa a visão que eu tenho, essa perspectiva que eu tenho. Psique é alma, nós cuidamos dessa psique que sobrevive à morte do corpo. Então, vai chegando determinada idade, é esse o olhar que tem que se voltar para uma ação interior, para uma ação de desprendimento das coisas materiais, mas numa relação de troca, de abundância, de... Aí que a gente vai falar, afrouxa aquilo que te sufoca, afrouxa, tira aquilo, porque o seu crescimento, a autoestima está ligada a gostar de si como se é. E quem é que eu sou para poder gostar de mim? Quem é que eu sou para cuidar de mim? Como que eu me cuido? Já disse que cuidar não é comprar roupa, né? Olha só, a gente está falando desse desapego desses bens materiais. Então, cuidar de si não pode ser vincular o cuidado com algo material. Tem que ser algo da ordem da emoção, né, do sentimento, da ordem do relacionamento, daquilo que no Pequeno Príncipe a gente fala, né? O mais importante é invisível para os olhos, os nossos laços de afeto. Então a gente precisa desafrouxar aquilo que nos sufoca. Então o trabalho, que trabalho que você está fazendo? Quais são as relações que você está tendo que te sufoca? Quais as coisas que acontecem, né? Coisas materiais, relacionamentos. O que está te sufocando, te aprisionando, né? Te impedindo de crescer nesse momento? Você pode falar, poxa, Márcia, olha só, eu tenho uma situação assim, mas não dá. Não dá para me livrar. Então a gente tem que equilibrar, né? Tudo na harmonia, no equilíbrio. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da matéria, a gente precisa ter o dinheiro, a gente precisa cuidar de pessoas, a gente precisa conviver com pessoas que nem sempre são as que a gente gostaria de conviver, nem sempre são pessoas muito alegres, animadas, né? Mas existem pessoas que são distímicas, ou seja, elas têm um distúrbio de humor, são pessoas muito mal-humoradas, são pessoas que reclamam, são pessoas que ofendem, são pessoas que têm problemas e elas não sabem lidar, e porque elas não sabem lidar com esses problemas, elas depositam no outro, então elas reclamam de nós, nos atacam, então volta aquilo tudo que está dentro dela, elas jogam como se fosse do outro. Então você você fez isso, você aquilo, eu estou passando por isso por causa de você, por causa do outro, por causa do meio, por causa... Conviver com essas pessoas é muito difícil. Não quer dizer que a gente vá arrancar a gravata fora, pegando a metáfora. Desafrouxar não quer dizer arrancar a gravata e jogar fora.
Nem sempre a gente pode descartar aquilo que a gente está fazendo, aqueles nossos compromissos assumidos. A gente, às vezes, vai precisar, sim, usar a gravata até o fim da vida. Ou seja, nós estamos vinculados a determinadas tarefas, né? É um compromisso que nós assumimos com pessoas da família, fora dela, no trabalho. É aquilo que está para nós nesse momento. Mas desafrouxar significa ter uma relação que não nos sufoque, não nos maltrate. Essa é a autoestima. Eu cuido de mim para que eu não sofra, eu não me sinta sufocada, não me sinta enlouquecendo com as coisas que acontecem na minha vida, com as pessoas que se relacionam comigo. Agora, algumas pessoas, elas não precisam ficar na nossa vida se elas estão nos violentando, tá? Nós precisamos, às vezes, ter a coragem de nos afastarmos, aí sim, tirar essa gravata que nos sufoca, porque as relações podem ser muito abusivas, podem ser extremamente violentas, colocando a nossa vida em risco, a nossa sanidade mental em risco, ou seja, nossa saúde mental, saúde física em risco. Isso é entender que determinadas pessoas, elas não estão em condições de cuidar delas mesmas, muito menos cuidar de outras. Então, existem relacionamentos que são muito doentios, né? Uma relação patológica, violenta. Isso a gente precisa ter cuidado. Então, quando eu falo, né, usando a metáfora aqui da gravata, desafrouxar, é que a gente tem que ter um olhar para as relações que a gente estabelece, para a tomada de uma decisão, uma atitude, uma ação frente a determinadas pessoas, acontecimentos, para que não comprometa a nossa vida, nossa saúde, nossa... Quando eu falo vida, é tudo, né? É vida psíquica, vida física, então não comprometa, ou seja, não nos mate, não nos aniquile, não nos destrua. E a destruição, posso estar viva no corpo, mas morta, né? Eu posso entrar num estado de desânimo, de entrega, né? E qual o sentido da minha vida? Se perdeu completamente. Nós estamos falando de autoconhecimento com propósito de vida para a gente cumprir com o nosso propósito. Então, algumas coisas a gente não deveria aceitar, né? A violência de qualquer espécie. Precisamos nos fortalecer essa autoestima, esse gostar de si, cuidar de si, no sentido de mantermos a nossa integridade física, psíquica. Esse é o nosso caminho de desenvolvimento. Se tem alguém interferindo, comprometendo, a gente vai precisar de ajuda, buscar ajuda. Então, veja que eu não fui só para a questão do trabalho, eu fui para todo o campo da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ter que, para cuidar de nós, tomar medidas importantes que diz respeito, né, a todas as pessoas que convivem conosco, a tudo que a gente faz. Então, são ações que a gente tem que pensar, planejar e realmente tomar. Que atitude você vai tomar? Nós não podemos aceitar, como Montessori fala,
um ataque, uma violência, né? Contra si, contra o outro e contra o meio. Nós hoje vivemos uma situação escandalosa. É como Jesus falava do escândalo. Ai daquele que fizer escândalo. Porque, olha só, nós vivemos uma situação escandalosa de destruição do planeta. É do planeta. Inaugurar um parque com meia dúzia de árvores não é fazer reflorestamento e preservar a mata. Já falei isso antes, né? O tucano que tá... Ontem eu vi o tucano, tô lembrando do tucano porque ontem eu vi o tucano passando aqui. Um tucano que sai do seu habitat natural para procurar comida na cidade, significa que o habitat natural está sendo depredado. A gente não está cuidando daquilo que cuida de nós. Então é isso, a gente não... O autocuidado, a autoestima passa pelo cuidado daquilo que nos mantém vivos. A gente precisa olhar para isso, olhar para aquilo que nos afeta e aquilo que nós estamos afetando e sendo afetados. Tá? É uma reflexão profunda. Se você estiver precisando de ajuda, identificou que vive relações difíceis, violentas, em que você não está conseguindo se cuidar, busque ajuda profissional. Porque existe um propósito muito maior. Você é importante. Você é importante. Você importa. Se você não está se dando esse valor, isso precisa ser cuidado. Toda pessoa importa. Toda vida importa. Uma plantinha do verme ao anjo. Toda vida importa. E a gente se vê na próxima fagulha.